Onde estão os adventistas do sétimo dia, neste momento tão crucial e premente na história da humanidade? Num momento em que o mundo inteiro teme por uma pandemia de um vírus que tem assustado a todos. Isso não é uma crítica, mas um chamado para nos movimentarmos e agir, pois aos adventistas do sétimo dia foi dada uma mensagem que a nenhuma outra denominação foi outorgada. Essa mensagem tem que ser revelada ao mundo. Essa mensagem é a mensagem de saúde. Mas para darmos essa mensagem, ela precisa ser vivida na prática para ter o poder necessário de impactar a vida dos outros. Muitas revelações e instruções foram dadas e a mensagem de saúde é o braço direito da obra de Deus. Hoje se fala pouco ou quase nada dessa verdade, porque pouco ou quase nada se tem vivido. E alguns poucos que se dizem viver esta mensagem são fanáticos e radicais, mas todos devem ser equilibrados, ou melhor, temperantes. E o que é temperança? É abster-se de tudo o que é prejudicial e fazer uso do que é bom com equilíbrio e moderação. A mensagem de saúde foi nos revelada desde 1863. E todos sabem que quem tem uma alimentação mais natural é com certeza muito mais saudável e vive mais melhor que a maioria da população. Os adventistas do sétimo dia são conhecidos há mais de um século por sua preocupação com a saúde de maneira integral e preventiva. E porque uma religião se envolve com o tema de saúde. Os adventistas acreditam que tudo aquilo que afeta o corpo também afeta a mente, que tem sua sede no corpo e vai facilitar ou dificultar a comunicação com os seres celestiais. Religião é justamente isso. Vem do latim religare, ou seja, essa ligação ou religação com o ser celestial. Por isso, a igreja desenvolve seus projetos de saúde por meio de 3 frentes bem definidas: instituições de saúde, que são as clínicas, hospitais e centros de vida saudável com um viés na prevenção. E tem uma ampla produção de literatura sobre o tema. Publica vários livros anualmente a respeito de como ter uma vida mais saudável. E por meio de cursos, seminários, palestras, workshops e eventos práticos onde ensina como as pessoas podem ter qualidade de vida. A base de todo esse movimento é o reconhecimento da existência de 8 remédios naturais gratuitos disponíveis a todas as pessoas. São 8 princípios gerais de como desenvolver e manter uma vida melhor no âmbito físico, emocional e espiritual. Para os adventistas, conforme Romanos 12, 1 e 2, a qualidade de vida não deve ser buscada apenas para a longevidade ou o bem-estar momentâneo, mas por conta de uma bem-sucedida relação entre a criatura e o Criador e originador da vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 1 e 2, ele nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os adventistas têm muito conhecimento e autoridade em saúde e são reconhecidos pela comunidade científica, exatamente porque no ano de 1863 iniciou-se um tempo de revelações especiais da mensagem de saúde para os últimos tempos. E em um tempo em que o mundo sofre e se esconde de uma colônia de vírus, não seria a hora de sermos mais responsáveis com o que sabemos e por amor vivermos e contarmos a verdade, a começar por nós mesmos? O Senhor quer um povo que cause impacto às nações, que vejam uma igreja saudável em tempo de pavor e desespero.
há uma voz profética sobre a reforma de saúde. Segundo Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É dever dos adventistas praticar e ensinar o povo sobre um estilo de vida saudável. Que impacto tremendo não seria se as igrejas estivessem abertas e ensinassem as verdades reveladas sobre a saúde. O ID do Mestre com certeza inclui esta mensagem também. E quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças, se nossos hábitos forem bons e o organismo não for enfraquecido por ação contrária à natureza. O livro Temperança, capítulo 8, é o que diz Ellen White. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa com os adventistas moradores em Loma Linda, lá nos Estados Unidos, pois eles viviam em média 10 anos a mais que a população americana. Aliás, eles vivem 10 anos a mais. E os pesquisadores ficaram de boca aberta com o estilo de vida que faziam viver mais e melhor que o restante da população. Esses últimos dias, tenho visto muito na rede social, pessoas colocando um texto de Salmo, do Salmo 91. Salmo 91, o versículo 11. E ele diz o seguinte: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. As pessoas têm usado esse texto como que parece que o povo de Deus, eles estão cerceados, aliás, cercados por uma parede ou por uma cerca que não deixa que nada de mal aconteça. Mas eu quero dizer algo interessante para que você não coloque no texto o que ele não está dizendo. E isso é muito importante, porque para eu chegar no versículo 11 do capítulo 91 de Salmo, eu preciso passar pelo primeiro versículo. E o primeiro versículo diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Para eu chegar no versículo 11 que diz: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegar à tua tenda, eu preciso passar primeiro no versículo 1. Ou seja, significa que quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus terá sempre o centro da minha vida. Deus tomará o trono de todas as coisas que eu faço. E aí então, quando eu cumprir os requisitos de Deus para a minha vida, aí eu posso ter certeza que nenhum mal me sobrevirá e praga nenhuma chegará à minha tenda. A família humana tem atraído sobre si enfermidades de várias espécies, em virtude de seus próprios hábitos errôneos. Não tem procurado saber como viver de maneira saudável e sua transgressão das leis tem produzido um deplorável estado de coisas e raramente as pessoas têm atribuído os seus sofrimentos à sua verdadeira causa, seu próprio mau procedimento. São condescendentes na intemperança, no comer e fazem do apetite um Deus. Em todos os seus hábitos têm eles manifestado descuido em relação à saúde e à vida. E quando, como resultado, são acometidos de enfermidades, procuram crer que Deus é o autor disto, quando sua própria conduta má propiciou o inevitável resultado. Isso Ellen White escreveu no ano de 1866. Veja o que Ellen White escreveu também no ano de 1905. A moléstia nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Muitos sofrem em consequência da transgressão dos pais, conquanto não sejam responsáveis pelo que seus pais fizeram. É, no entanto, seu dever procurar verificar o que é e o que não é violação das leis da saúde. Deve evitar os hábitos errôneos de seus pais e, mediante uma vida correta, colocar-se em melhores condições. O maior número, todavia, sofre devido à sua própria direção errônea. Desatendem aos princípios sanitários por seus hábitos de comer e beber, vestir e trabalhar. Sua transgressão das leis da natureza produz os infalíveis resultados. E ao sobreviver-lhes a doença, muitos não atribuem seu sofrimento à verdadeira causa, mas murmuram contra Deus por causa de suas aflições.
Mas Deus não é responsável pelo sofrimento que se segue ao menosprezo da lei natural. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença e o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Outros têm desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Vamos falar sobre os 8 remédios da natureza. O primeiro é a alimentação. Uma alimentação saudável envolve 2 aspectos: evitar alimentos que prejudicam o organismo e usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para a alimentação vegetariana, que é rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais. Estatísticas mundiais mostram que 2,1 bilhões de pessoas são obesas ou possuem sobrepeso, o que representa 30% da população mundial. Entre crianças e adolescentes, a obesidade também cresceu nos países desenvolvidos em 2013. 23,8% dos meninos e 22,6% das meninas apresentavam obesidade, e nos países em desenvolvimento esse índice é de 12,9% para meninos e 13,4% para meninas. Conclusões são de uma pesquisa do Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, com 188 países, incluindo o Brasil. Os adventistas creem que uma alimentação saudável envolve 2 aspectos: evitar alimentos que prejudicam o organismo e usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para uma alimentação mais saudável, ou seja, uma alimentação vegetariana rica em fibras e nutrientes. Quanto ao que deve ser evitado, estão bebidas estimulantes como energéticos, chá, café, mates, drogas lícitas como álcool e fumo, em todas as suas variações, e alguns tipos de alimentos. Uma dica prática para você também, muito interessante, é você fazer 3 refeições ao dia em horários regulares, com intervalo de 5 horas entre cada uma, no mínimo. Aprenda a relaxar antes das refeições e evite comer com ansiedade. Coma devagar, mastigando muito bem e saboreando os alimentos. Tome de 6 a 8 copos de água por dia nos intervalos das refeições. Evite tomar líquido durante as refeições. Respeite um intervalo de 30 minutos antes ou 2 horas após, para evitar a distensão do estômago e a diluição das enzimas digestivas. Inicie o almoço pela salada crua com temperos naturais como limão, alho, cebola e ervas aromáticas. Inicie o desjejum e o jantar pelas frutas. Reduza a quantidade de óleo no preparo dos alimentos. Substitua as frituras por alimentos assados e cozidos. Prefira alimentos naturais e integrais, evitando os refinados e processados. Priorize o consumo de frutas, verduras e legumes. Procure variar os alimentos no seu dia a dia, fazendo um prato colorido. Use sal com moderação. Evite usar o saleiro à sua mesa. Adote os seguintes princípios para escolher os alimentos: variedade, qualidade, moderação e abstinência. O segundo remédio da natureza é a água. A água é vital para o ser humano e representa cerca de 60% do peso de um adulto e, no caso dos bebês, 70%. A água é essencial para transportar alimentos e oxigênios e sais minerais, além de estar presente naquilo que se elimina como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo, nas articulações, nos sistemas respiratório, digestório e nervoso, e na urina e na pele. É responsável por 20% dos ossos, e a recomendação comum é da ingestão de no mínimo 2,5 litros de água por dia para gerar 1 litro de urina. Os rins processam cerca de 1.000 litros de sangue. Os adventistas orientam que as pessoas, dentro de uma visão completa e integral de saúde preventiva, tomem água potável regularmente e não substituam essa ingestão por sucos, refrigerantes ou qualquer outro tipo de líquido. Água e água pura. Água pura é o melhor líquido para nosso corpo. A maioria das bebidas contém açúcar, o qual pode retardar a digestão.
e contribuir para o ganho de peso, provocar uma oscilação nos níveis de açúcar e requerer mais água para o metabolismo. As bebidas tipo cola ou gaseificadas contêm substâncias que podem prejudicar seriamente a absorção do cálcio do corpo, enfraquecendo os ossos. Praticamente todos os refrigerantes contêm aditivos artificiais que podem irritar o estômago ou sobrecarregar os rins e o fígado. Tome banhos regulares que ajudam a limpar a poeira e outros produtos não saudáveis para a pele. Água fria pode ajudar a reduzir a febre e água quente pode aquecer um corpo que treme de frio. Um banho morno frequentemente ajuda também no repouso. Vejam o que Ellen White escreveu há 149 anos atrás. Ela diz o seguinte: eu devo comer com parcimônia, aliviando assim meu organismo de uma carga desnecessária e estimular a alegria e proporcionar-me os benefícios do exercício apropriado ao ar livre. Devo banhar-me com frequência e beber abundante água pura, água leve. Ela escreveu isso em 1871. A água pode ser empregada de muitas maneiras para aliviar o sofrimento. Goles de água quente tomados antes de comer, mais ou menos meio litro, nunca farão qualquer dano, antes serão benéficos. Isso ela escreveu em 1890. Milhares de pessoas têm morrido por falta de água e ar puro, os quais poderiam haver vivido. Essas bênçãos eles necessitam para ficar bons. Se fossem esclarecidos e deixassem os remédios em paz e se habituassem ao exercício ao ar livre e arejarem em sua casa no verão e no inverno e a usarem água para beber e banhar-se, estariam relativamente bem e felizes em vez de arrastar a existência miserável. Isso ela escreveu em 1866. Se, porém, alguma coisa é necessária para extinguir a sede, água pura, tomada pouco antes ou depois da refeição. É tudo quanto a natureza requer. Nunca tome chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida alcoólica. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. 1884, no Review and Herald, de 29 de julho. O próximo remédio é o ar puro. O ar que respiramos contém oxigênio. As células vermelhas pegam o oxigênio dos pulmões e o transportam para as células do corpo. Cada célula necessita de oxigênio para fazer funcionar suas usinas de energia. As células vermelhas do sangue, portanto, transportam o dióxido de carbono de volta para os pulmões. Quando nós expiramos, o gás carbônico é expulso com o ar pobre em oxigênio. É fundamental buscar lugares onde haja ventilação, em que o ar puro possa ser respirado. É importante manter toda a casa e o ambiente de trabalho bem ventilados, com as janelas abertas na maior parte do tempo. Não durma em um quarto abafado. Essas dicas é especialmente importante para o doente acamado. Se não é feita a ventilação adequada no quarto do doente, o paciente vai demorar mais tempo para se recuperar. Deixe que exista uma ventilação no quarto para renovar o ar durante toda a noite, mesmo que esteja frio e você tenha que usar um agasalho. Evite qualquer produto que possa provocar a poluição do ar ambiente, tais como venenos para matar pernilongos, fumaça de cigarros, aromatizantes, químicos, incenso e etc. Faça sua alimentação sempre que possível em ambiente de ar puro. E após, caminhe uns 5 a 10 minutos ao sol e ao ar livre. Após a caminhada, descanse 20 a 30 minutos. Para uma maior ventilação do organismo, deve haver pelo menos 30 minutos diários de exercício aeróbico. O próximo remédio é a luz solar. Na dose certa, a luz solar é uma das grandes aliadas da saúde, não apenas da mente, como também do corpo. Pesquisas já revelaram o papel fundamental na produção de vitamina D, responsável pelo bom funcionamento do organismo. Sua principal atuação está relacionada ao metabolismo do cálcio, item essencial na prevenção de doenças como osteoporose e raquitismo. A chamada depressão sazonal é causada por longos períodos sem sol. Regulado pelo ciclo de luz e sombra, o funcionamento do corpo pode ser comprometido caso haja desequilíbrio entre esses dois elementos. Pesquisa publicada na revista científica The Lancet, especializada em oncologia, neurologia e doenças infecciosas,
revelou que as mudanças de luminosidade ao longo do ano alteram os níveis de algumas substâncias produzidas pelo cérebro, entre elas a serotonina. Uma das principais orientações é que as casas tenham locais de iluminação solar. Às vezes é necessário remover cortinas, abrir as janelas, suspender as persianas para que os raios de sol entrem nos ambientes. Se você não tem pele sensível e não toma medicamentos que causam fotossensibilidade, tome pelo menos 15 a 20 minutos de sol por dia, entre as 10 e as 15 horas, nos braços e nas pernas, sem usar protetor solar. Os efeitos da exposição solar são potencializados se houver combinação com exercício físico e ar puro. Para os que têm maior sensibilidade, recomenda-se tomar sol antes das 10 da manhã e depois das 15 horas da tarde. O próximo remédio é o exercício físico. Estudos demonstram a importância do exercício físico como fator que ajuda na terapia e medicação para melhora de sistemas depressivos. Uma das maiores análises de artigos científicos sobre o assunto, que levou em conta 25 pesquisas, identificou que o exercício produziu efeitos clínicos marcantes contra a depressão. O exercício físico libera no cérebro substâncias que proporcionam a sensação de paz e tranquilidade. São as endorfinas, neuromediadores ligados à gênese do bem-estar e do prazer. Por ser um potente liberador de endorfina, o exercício físico cria a boa dependência quando praticado regularmente e faz falta como faria qualquer outra substância associada ao prazer. Qualquer atividade física em que haja gasto de energia e aumento de metabolismo, seja ela ocupacional, como subir escadas, carregar um pacote, fazer compras, lavar o carro, varrer a casa, seja formal, pedalar, nadar, dançar, caminhar, correr, é levada em conta para gasto calórico diário da pessoa. Os adventistas sugerem que as atividades físicas sejam feitas diariamente, pelo menos 30 minutos a cada dia. Há também pesquisas recentes que falam que 3 sessões de 10 minutos proporcionam os mesmos benefícios que uma sessão de meia hora. Faça um plano de atividades físicas, mas sempre consulte um médico antes de iniciar. Leve em conta aspectos como frequência, intensidade, tempo e tipo de atividade física. Aprenda mais sobre exercícios físicos e pesquise assuntos relacionados a seu interesse particular. Avalie seu desempenho, comece de uma vez, movimente-se e mantenha esse programa. O outro remédio é o repouso. Além de se dormir o número de horas correto diariamente, é importante reservar um dia da semana para um processo de restauração das relações sociais e familiares, descanso das atividades físicas e mentais cotidianas e maior conexão espiritual com Deus. Pessoas que não dormem o suficiente sentem falta de energia para as tarefas diárias, ficam deprimidas ou irritadiças, queixam-se de dificuldade de concentração, apresentam maior frequência de doenças infecciosas, acidentes automobilísticos e envelhecem mais rapidamente. Há evidências consistentes de que a privação do sono também aumente o risco de diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e obesidade. Por outro lado, os adultos que dormem mais do que 7 a 8 horas por dia enfrentam problemas semelhantes aos que dormem menos do que o necessário. Os adventistas aconselham que, além de se dormir o número de horas correta diariamente, é importante reservar esse dia, um dia da semana, para descansar, para ter relações sociais com a sua família também. A orientação é que esse dia de parada estratégica para o corpo e a mente seja o sábado. Algumas dicas importantes para se dormir melhor é: habitue-se a ter padrões regulares de sono, pois o corpo funciona em ritmos. Faça exercícios regulares conforme a orientação do seu médico. Não durma com o estômago cheio. Cultive o hábito de tomar uma refeição leve à tardinha ou bem cedo à noite. Evite bebidas ou alimentos com cafeína, pois são estimulantes e podem tirar o sono. Evite situações estressantes antes de dormir e tire a TV ou o computador do seu quarto. Resolva desentendimentos familiares durante o dia e não na hora do sono. Concentre-se em questões espirituais. Faça uma leitura bíblica e ore.
Isso vai ajudar também no relaxamento. O próximo remédio é a temperança. Uma pesquisa divulgada em abril de 2014 mostrou o ranking dos 10 países com o melhor desempenho nos indicadores do Índice de Progresso Social, o IPS, novo instrumento que avalia mais de 50 parâmetros que compõem a qualidade de vida dos cidadãos, como saúde, moradia, segurança pessoal, acesso à informação e à educação, saneamento básico, sustentabilidade e tolerância às diferenças. Entre os 10 países melhor colocados, todos da América do Norte, Europa e Oceania. Interessante, esse indicador mostra basicamente questões estruturais, ambientais, que afetam a vida das pessoas, mas não é tudo. O indicador não reflete necessariamente uma vida temperante das pessoas, que é algo mais amplo e depende de um fator muito importante: a moderação naquilo que é saudável e comprovadamente bom à saúde. A recomendação da Igreja Adventista é a de que as pessoas tenham uma vida equilibrada em diferentes aspectos da parte da saúde mental e física. Ou seja, temperança envolve mais do que a abstinência de certos tipos de drogas lícitas ou ilícitas, mas o uso dos remédios naturais de Deus, além de uma vida equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais. A temperança, na verdade, é um conceito muito amplo que envolve a mudança de hábitos e exige um milagre da parte de Deus, para que possamos adorá-lo corretamente. Uma dica: abandone certos tipos de drogas lícitas ou ilícitas, o que inclui o álcool, fumo, maconha, cocaína e outras drogas com efeitos devastadores, comprovados para a mente e para o corpo. Evite sobrecarregar de trabalho e estudos, principalmente depois de um dia de intensa atividade. Não exagere no tempo de lazer. O lazer é importantíssimo, mas há tempo para a ocupação profissional e para esse tipo de descanso. Mesmo práticas saudáveis devem ser feitas com equilíbrio, como atividade física, alimentação, ingestão de água, entre outras iniciativas. E o último remédio é a confiança no poder de Deus. Porque sem Deus, nós não somos nada. Conforme o psiquiatra Harold Koenig, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, há pesquisas que comprovam a relação entre religião e saúde. Koenig, que se dedica há 28 anos para essa área de estudos, afirma que o impacto da religiosidade na sobrevida das pessoas seja algo em torno de 35%. Ele destaca 3 fatores que influenciam a saúde de quem pratica uma religião: as crenças e o significado dessas crenças, atribuído à vida, o apoio social obtido e o impacto que a religião tem na adoção de hábitos mais saudáveis. O Adventista entende que é imprescindível para uma saúde integral, de qualidade, a vivência de uma religião prática e não apenas a fé nominal. Confiar em Deus é mais do que saber que Ele existe, mas ter um relacionamento de amor com Ele. Você tem o hábito de orar diariamente? E você entende que a oração é um diálogo sincero com Deus? Então mantenha o hábito de estudar todos os dias a Bíblia e conhecer mais e quais são os ensinos de Deus para a sua vida. Frequente uma igreja regularmente e tenha convívio com outras pessoas e se envolva com atividades missionárias e comunitárias. Isso faz bem para o desenvolvimento pleno da saúde. Todas essas dicas ajudam as pessoas a preparar a mente para um contato melhor com as realidades celestiais. Só dessa forma, se nós seguirmos o que Deus requer de cada um de nós, podemos dizer que praga nenhuma chegará à tua tenda, que você jamais será atingido. Mas Deus precisa ser buscado em primeiro lugar. Que Deus abençoe você, que Ele te ajude. Se você é um adventista mesmo, de verdade, procure os livros. Aliás, a internet tem vários livros já em PDF que você pode baixar e estudar, ler e ver quais são as orientações divinas para a vida de cada um de nós. Precisamos viver cada vez mais e saudável. Que Deus abençoe você, que Ele te ajude. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fique na paz, fique com Deus.